Bom, vamos falar aqui sobre o Campeonato Brasileiro de 2012, né? O Campeonato Brasileiro de 2012, ele foi vencido pelo Fluminense. Então o Fluminense já tinha vencido em 2010 e agora em 2012 ele vencia o Campeonato Brasileiro de novo, né? Terceira vez que venceu o Campeonato Brasileiro, né? 1984, 2010 e 2012. Lembrando que eu conto a partir de 1971, né? E o time não era bem o mesmo, né? Em 2010, o craque do time era o Conca, o argentino Dário Conca. O Conca tinha ido para o futebol chinês, né? E, e também o Emerson Sheik, que era um jogador importante, fez o gol do título em 2010, né? Também tinha saído, estava no Corinthians, né? Mas enfim, de qualquer forma, existia ali um trio que era um trio muito bom, né? Que era o Thiago Neves, né? Thiago Neves é um cara de caráter duvidoso, mas vamos deixar essa parte. Na época ele estava jogando muita bola, né? O Rafael Sobis, né? Que se revelou no Internacional, depois jogou no exterior, também estava jogando muito bem, né? E o Fred continuava, o Fred, o artilheiro, né? O grande artilheiro Fred, tão amado pela torcida tricolor, né? No início do campeonato, o Fluminense não estava tão bem, né? Eu lembro que no final do primeiro turno, o Vasco da Gama, o meu clube, e o Atlético Mineiro estavam disputando a ponta. E virou o primeiro turno com o Atlético Mineiro na ponta e o Vasco da Gama em segundo. Mas depois o Vasco da Gama decaiu, né? Tanto é que não conseguiu nem se classificar para a Libertadores da América. O Atlético Mineiro continuou bem, mas o Fluminense teve uma ascensão aí, ele teve uma subida na tabela, começou a fazer muito bons jogos e teve uma subida na tabela, e o Fluminense acabou vencendo o Palmeiras por 3-2 em um jogo em Presidente Prudente, se eu não me engano, na penúltima rodada, e com isso conquistou o título por antecipação. Então o Fluminense realmente mereceu o título, né? Em pontos corridos é difícil você dizer que o vencedor não mereceu o título, né? Essa é uma dentre outras vantagens dos pontos corridos, né? Então o Fluminense era campeão aí de novo, né? Em 3 anos ganhava 2 títulos, né? Um grande feito, né? E o Fred foi o melhor jogador da competição, né? Artilheiro da competição e melhor jogador da competição. O Fred jogava muita bola, né, cara? Eu não entendo como é que em 2014 ele fez uma Copa do Mundo tão ruim, né? São fases do jogador. Aconteceu, por exemplo, também com o Rainho, alguns anos antes, né? Que o Rainho em algum momento parou de jogar bem na seleção e não se sabe bem porquê. É questões de fase, né? Eu não sei porque que em 2014 o Fred foi tão mal na Copa do Mundo. Mas enfim, em 2012 ele foi muito bem no Campeonato Brasileiro, então ele foi o melhor jogador da competição, ele foi o artilheiro da competição, né? E o Fluminense vivia um momento magnífico, né? Em 2009, milagrosamente se escapou do rebaixamento, em 2010 foi campeão brasileiro, em 2012 foi campeão brasileiro de novo, né? Em 2008 fez a final da Libertadores, né? Então, quer dizer, o Fluminense naquela época estava muito bem, né? Se bem que a maior glória do Fluminense viria lá no ano passado, né? Ao conquistar a sua primeira e única Libertadores em 2023, né? Mas aquele momento era um momento bom para a torcida tricolor, né? Como eu disse para vocês, o Atlético Mineiro ficou em segundo. O Atlético Mineiro naquela época ainda não contava com o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho chegaria no ano seguinte para fazer a diferença para o Atlético Mineiro ganhar a Libertadores, a única Libertadores que o Atlético Mineiro ganhou em 2013, né? O Ronaldinho Gaúcho ainda estava no Flamengo, mas no Flamengo ele não estava jogando bulhufas, né? A verdade é essa. E, enfim, o Fluminense foi campeão com inteira justiça. Se louve o Fluminense. O grito de "sou tricolor de coração" ele ecoou pelo Brasil, ele ecoou pelo Rio de Janeiro sobretudo.
e o Fluminense completava aí o 5º ano seguido fazendo boas campanhas, né? Bom, gente, quinto não, não, cinco, realmente. Bom, gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência. Eu vou fazer 7 pedidos para vocês. Primeiro, se inscreva no canal. Segundo, dê o seu like, faça agora por gentileza, porque se deixar para fazer depois você vai esquecer. Terceiro, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos do canal. Faça agora, por gentileza, se você deixar para depois você vai esquecer. Quarto, se você tem amigos tricolores cariocas, torcedores do Fluminense, compartilhe esse vídeo com eles, eles vão gostar, eu acho pelo menos, né? 5. Eu tenho aqui mais de 1.600 vídeos no canal, se você puder assistir alguns deles, eu agradeço muito e fico lisonjeado e honrado, né? Sexto, se você quiser debater esse assunto, deixa aí teu comentário. E sétimo, como alguns comunicadores aqui no YouTube fazem, eu também estou requisitando uma contribuição financeira, né? Então, se você quiser contribuir comigo financeiramente, é só você escolher o valor que você puder, que você estiver apto, não vá fazer loucuras, mas e aí você deposita no meu Pix, eu vou deixar o Pix aí no primeiro comentário, tá? Bom, se você puder fazer os 7 favores, isso para mim é ótimo. Se você puder fazer 1 ou 2, isso para mim é muito bom. E eu agradeço desde já, como agradeço também a assistência deste vídeo. Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.